Salve pessoal, beleza? Eu sou o Jefferson e eu tô aqui para compartilhar uma coisa que eu acho que é muito importante, é um conceito, porque quando você ensina o conceito, em qualquer situação que aconteça, o cara vai conseguir fazer a técnica a partir desse conceito. Ou seja, às vezes o cara é alto, às vezes o cara é baixo, às vezes o cara é fraco, às vezes o cara é forte, às vezes o cara é rápido, às vezes o cara é lento. Dependendo da situação, sabendo não a técnica somente. Técnica, obviamente, é muito importante, né? E no jiu-jitsu a gente está sempre procurando as técnicas de alavanca mais eficientes para o momento, mas principalmente de acordo com as nossas características e as características do nosso adversário, obviamente. Então eu estou aqui, tem uma coisa chamada jiu-jitsu invisível, né? Eu sempre vou nos Gracies mais antigos e mais clássicos, que é o Hélio Gracie, o Carlos Gracie com a dieta e o Rickson Gracie. E o Rickson, uma das muitas peculiaridades desse gênio da luta, né? Alguns falam que ele é o Pelé do Vale Tudo, e eu tenho grande admiração por ele. Essa coisa do jiu-jitsu invisível, eu quero mostrar a minha forma, como eu enxergo isso. Eu tô até sem camisa, isso tem um porquê, tá? Porque são coisas que você pode aplicar na prática e o jiu-jitsu se demonstrou através do FC1, é através da história, né, com o Royce Gracie, que é a arte marcial mais eficiente. Hoje em dia todo mundo sabe jiu-jitsu e mais duas ou três coisas, e tem muita força física, é um grande atleta, tipo Jorge St-Pierre, Volkanovski e por aí vai. Mas aí, se tratando necessariamente é, do jiu-jitsu invisível, eu acho muito interessante porque vai de encontro com a filosofia do sucesso sem esforço, como não fazer nada e conseguir tudo do Fred Gretson. Por exemplo, dizem que o Hélio Gracie, em toda a sua vida, jamais conseguiu fazer uma barra, ou seja, fisicamente ele era muito fraco. No entanto, como lutador e como professor, provavelmente ele foi o maior de todos os tempos. Ou seja, o maior de todos os tempos não precisava fazer força. E aí dizem também que o Rickson Gracie, ele é a todos os professores que o professor Hélio conseguiu formar, e foram muitos, ele é a joia rara, tá ligado? Sempre tem um camisa 10 para todo o time, e o camisa 10 do Hélio, não que ele não amasse os outros, mas talvez pela sua própria dedicação, tenha sido sem dúvida nenhuma o Rickson Gracie. Aqui, cara, eu estou na página rickson.academy, Weisball versus Invincible Jiu-Jitsu, onde o nosso grande mestre querido aí, Rickson Gracie, a joia rara do Hélio, ele, com as próprias palavras dele, ele vai tentar dizer uma coisa que é a filosofia do livro. E isso aqui você pode ver o mínimo de esforço e o máximo de eficiência, né, possíveis. Eles se aplicam ao próprio jiu-jitsu. Eu acabei de falar, o maior professor de jiu-jitsu de todos os tempos não fazia uma barra. Ou seja, quando um cara fala, cara, preciso ir para um campeonato, tem que malhar, velho, já está indo de contra a essência magna do jiu-jitsu, que é justamente utilizar a força do seu adversário contra ele mesmo para conseguir vencer, entendeu? Isso serve para tudo na vida. O jiu-jitsu ele te dá segurança para você ficar confortável no desconforto. Eu acho que isso é de uma sutileza e de um poder realmente incríveis. Então eu vou deixar o próprio pai da criança explicar o que é o jiu-jitsu invisível. The regular jiu-jitsu is the same jiu-jitsu. I mean, it's no two different jiu-jitsu. But the thing is, the invisible jiu-jitsu, you don't show, you feel. Ele acabou de dizer o seguinte, que não existe diferença entre o jiu-jitsu praticado em qualquer lugar do mundo e o jiu-jitsu invisível. Só que a diferença, a única diferença, é que o jiu-jitsu invisível, você não mostra ele, você sente ele.
Olha que coisa sutil, né? So when I tell about the invisible jiu-jitsu is when you have the perception of how you can be relaxed, how you can be in control of a situation by shifting maybe a little bit of your weight distribution, and you're gonna say, wow. Ele está dizendo assim que o jiu-jitsu invisível é quando você fica você fica relaxado e quando você com apenas um pouco de distribuição de peso, ou seja, você muda um pouco um peso, alguma coisa assim, você sente que você não está fazendo força e que a alavanca que você criou, ela está gerando muito resultado, né? O outro lado, quando a técnica é colocada de forma correta, está sentindo uma pressão muito forte. Such a difference based on, oh, that's it. Just this little thing give me so much effect. So the effectiveness increasing and the relax and the amount of effort decreasing. That's give you the sense of the invisible power you should have in every position. E ele falou isso, que às vezes uma pequena diferença no detalhe pode fazer com que você tenha um máximo de eficiência e isso pode ser feito praticamente em qualquer posição, entendeu? Então, tipo assim, quando você aprender um armlock, vai, segundo o Invisible Jiu-Jitsu, né, o Jiu-Jitsu invisível do Rickson Gracie, você vai conseguir ter um ajuste onde com o mínimo de esforço você vai atingir o máximo de eficiência possíveis, que no caso é fazer o cara bater na chave de braço. É tão simples quanto isso. So the search for the invisible is basically the search for diminishing effort and maximizing results. É bem isso que ele falou. Então, assim, a busca do jiu-jitsu invisível é justamente você diminuir a força através de uma angulação ou de alguma coisa. Assim, você tem que sentir qual é o ponto, né? A procura pelo ponto onde você não faz força, com o mínimo de força você consegue maximizar o seu resultado, ou seja, ter o mínimo de esforço e o máximo de eficiência em praticamente qualquer posição que você for fazer. And has to be invisible because something you have to feel between choking somebody like this. He may tap, but it's a lot of effort. Different than choke somebody with your chest, which is reduce the effort and gives more effort. So, Ou seja, ao invés de você, por exemplo, pegar uma posição que você está fazendo muita força, apenas com os braços, você estrangular o cara com o peito, entendeu? Ou seja, você vai fazer um outro movimento mais simples dentro do movimento. Você vai encontrar esse ponto onde você é o ponto do mínimo esforço, entendeu? E máxima eficiência. Entendeu? Você utilizar outras partes do corpo que não só o braço para conseguir estrangular o seu adversário. the search for the invisible is the search for what people cannot see. But when you felt it, you say, wow, now I find gold here. Tá vendo? É o caminho, tipo assim, ninguém vai ver, mas você vai sentir aonde que vai aquele ponto G, tá entendendo? Aquele ponto onde realmente, caramba, é o ponto do mínimo esforço e máxima eficiência. E quando você vê ele, você fala, uau, eu encontrei ouro aqui. É como se você fizesse uma peneiração. Eu falei, opa, aqui não, aqui sim. E aí você utiliza outras partes do corpo para conseguir maximizar ao máximo a eficiência do golpe, entendeu? Não é que o golpe, o estrangulamento, ele vai ser o mesmo, vai ser daquele mesmo jeito. Mas assim, você vai procurar uma forma de deixá-lo ainda mais eficiente. And is invisible positions, is invisible feelings in every position in jiu-jitsu. I guarantee that. So, Ou seja, em todas as posições vai ter o ponto, não sei se é ponto cego ou ponto invisível, onde você pode fazer isso e você vai maximizar com o mínimo de esforço os seus resultados. keep searching for the invisible and you're going to enjoy for life. Ele mandou essa. Fique procurando o invisível, né? Que é justamente o que ele falou. E você vai ter isso para sua vida, assim. É muito interessante.
grande mestre Rickson, ele ensinou os conceitos, entendeu? Então é praticamente a busca por um ponto onde você tenha o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. A grosso modo, esse é o jiu-jitsu invisível do Rickson. Não é que você vai aprender dois jiu-jitsu, mas que você vai tornar. É a busca por esse ponto, tá ligado? Eu não sei se tem um outro vídeo aqui, mas eu acho que esse vídeo acho que já é super essencial. E aí eu quero dar um exemplo meu da vida, porque eu estava pensando nisso enquanto eu estava trabalhando no supermercado. Então eu vou ter que tirar e colocar a camisa aqui, porque eu quero demonstrar uma coisa que aconteceu com uma caneta. Como é o jiu-jitsu invisível na vida, no cotidiano de um modo geral. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Tá, tudo bem. Então a parada é a seguinte. O pior que agora não vai dar, velho. Agora não vai dar. Não, vamos fazer. Vamos lá. Então eu vou botar uma camisa aqui rapidinho, só um momento. Eu tenho uma camisa de bolso aqui, como vocês estão vendo. E aí eu coloquei essa caneta bem aqui, certo? Essa caneta aqui, alguém, por exemplo, pode desviar a minha atenção e roubá-la de mim, entendeu? Como eu vi um cara fazendo uma vez, claro que de brincadeira, mas até numa brincadeira você pode tirar lições filosóficas valiosas, né? Nesse caso o meu é o jiu-jitsu invisível do Rickson, porque eu acho que para você se aprimorar, você tem que pensar em todas as situações, porque foi o que ele falou. O jiu-jitsu, ele é para vida, entendeu? Não é como você fazer mais com menos. Eu acho que esse é o segredo da inteligência. E outra coisa também, se eu fosse me abaixar ou alguma coisa do tipo, a caneta ela caía com muita facilidade, porque dependendo do ângulo aqui, ela não fica presa da forma adequada. Então, se eu tivesse que fazer uma flexão para pegar alguma coisa, não é bem uma flexão, mas se me abaixar como se fosse fazer uma flexão, a caneta caía, entendeu? E aí eu falei, poxa, não vai dar, né? Eu não vou poder fazer as minhas anotações, porque simplesmente a caneta, além de estar bamba, alguém pode pegar e por aí vai. Então, pensando no jiu-jitsu invisível, o que eu fiz? Em algum momento, eu trabalhando, fiquei com isso na cabeça, não tem essas perguntas que você não consegue responder? Pois é, eu peguei essa caneta e fiz o seguinte, ó. Eu coloquei ela bem aqui. E repare que essa gola é em V, entendeu? Aqui, ela está presa de uma forma muito mais difícil de soltar, porque essa partezinha aqui é mais grossa do que essa. Então ela se prendeu com mais força, mas não o suficiente para sair, para não prender. Aqui ela fica mais difícil, porque ela está mais perto de mim. E aqui eu tenho mais mobilidade. E aqui eu posso fazer 50, 100 flexões e simplesmente a caneta está presa. Então todos os momentos, por exemplo, do meu trabalho que eu tenho que fazer alguma anotação, eu já tiro aqui, já tenho que anotar e aí ele volta para cá, tá ligado? Parece uma coisa boba, mas é verdade. Não é que você tem que mostrar alguma coisa, mas assim, claro que com um golpe de jiu-jitsu com seu amigo de treino, parceiro de treino, você ia ter. Sempre tem aquele ângulo que você pode realmente fazer o mínimo de esforço e ter o máximo de eficiência. Vou trocar de camisa aqui de novo. E o que aconteceu? Esse é o conceito do jiu-jitsu invisível, certo? Beleza, um belo dia me deram uma camisa que não tinha mais o bolso, que tipo, o bolso era quando eu fazia apenas o jiu-jitsu, vamos supor, aquela coisa normal, e aí eu não tinha mais onde colocar a caneta. Quando eu fui colocar a caneta aqui, ela simplesmente não funcionou
Eu percebi porque a gola era em V, tá ligado? Se bem que olhando aqui agora, eu acho que esse conceito também funciona muito bem. Mas eu queria dizer que, tipo assim, eu utilizei um artifício na minha roupa, por exemplo, para poder utilizar. Claro que isso aqui funciona, cara. Só colocar aqui e acho que vai funcionar normalmente, não tem problema nenhum. Pode virar, pode pegar, pode levantar coisas e não vai ter problema. No caso, o papel, eu vou colocar eu coloquei no bolso, ao invés do bolso da camisa, eu botei no bolso da calça. É uma coisa simples de fazer, também eficiente. E eu fiquei, não sei, vamos supor que eu tivesse incomodado com isso. Eu não estou. Mas se eu tivesse incomodado aqui, porque é só a caneta. Se eu olhar para baixo e tal, não sei o que, ela acompanha o movimento, então não tem nenhum problema. E a caneta já tem essa parada aqui, porque a ponta dela fica protegida. Então, só aqui eu já teria matado a charada. Ou seja, o mesmo conceito serve para várias coisas. Mas eu também achei aqui, ó, vocês não vão ver, mas eu tenho um furo na calça. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um furo na calça. Eu fiz o seguinte, assim, se eu não quisesse ser nem um pouco incomodado, né? Eu peguei a caneta, eu coloquei no furo da minha calça, assim, tá vendo? Vocês não vão ver. Vocês estão vendo porque eu tô esticando, assim. Mas quando eu fico em pé, não tem como ver, entendeu? Porque a minha calça é preta e só fica a pontinha lá fora. E aí toda vez que, tipo assim, a minha caneta tá aqui, inclusive ela tá muito mais escondida, né? Muito difícil de, por exemplo, um ladrão querer roubar. E aí quando eu quero fazer a anotação, eu vou no furo da calça e tiro uma caneta, anoto, e com o mesmo princípio anterior eu coloco de volta aqui, e aí eu já posso fazer todas as minhas atividades. Inclusive nesse momento que eu vou encerrar esse vídeo, a minha caneta tá justamente ali na... É um lugar inusitado, mas é um lugar que, dentro do conceito do jiu-jitsu invisível, serve meio que para tudo na vida, inclusive para facilitar as coisas. Eu acredito que o Hélio, quando ele é aquele cara magro, que não estava conseguindo fazer o jiu-jitsu praticado pelo Conde Coma e os irmãos Gracie, que eram muito mais fortes, ele pensou nisso que o Rickson está pensando. Cara, tipo assim, eu não tenho força para fazer essa parada. Mas o que, que eu posso fazer para, sem ter que fazer força, eu conseguir ter o resultado igual uma pessoa que tem força para fazê-lo, entende? E aí eu posso fazer mais rápido, mais fácil, principalmente sem esforço, que é justamente o conceito do Fred Gratson, alinhado ao conceito do jiu-jitsu invisível do grande Rickson Gracie, né? Que Deus abençoe e guarde e dê muitos anos de vida para o grande mestre Rickson. E assim, parece bobo, né? Até pegar a caneta que está aqui. Eu também posso deixar ela aqui. Se você não tiver um furo de calça, esse aqui acho que é um ponto ideal. Porque nesse tipo de camisa, óbvio, tá vendo que tipo assim, para cada camisa eu vou ter eu posso ter um ângulo diferente, mas simplesmente é, o conceito não muda, o conceito é o mesmo. É você estar sempre à procura daquele ponto-chave ou da distribuição de peso ou do momento de algum ponto, né, ali onde você vai fazer o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. Eu acho que eu acho que a alma, a essência do jiu-jitsu brasileiro, de certa forma, é isso. As pessoas que lutaram contra o Rickson, assim, grandes faixas pretas, muito técnicos, levaram um pau e às vezes não tinham essa sensibilidade, eu diria até que espiritual, para poder utilizar-se, né, disso. Por exemplo, quer ver uma coisa que sempre me chamou muita atenção? Dizem que o Carson Gracie, ele quando ia estrangular o cara, ele tinha uma mão pesadíssima, né? Carson Gracie era um cara que passava na truculência ali, na ignorância, né? Na famosa casca grossice. E disse que o Hélio, ele pegava muito mais gente porque ele tinha uma mão leve, entendeu? Com aquela, tipo, aquela mão de ladrão mesmo, aquela mãozinha que rouba tua caneta do teu bolso sem você nem perceber, entendeu? Roubou o celular do bolso sem nem perceber. Ou seja, era muito melhor você pegar o cara na surpresa e o cara só saber do estrangulamento depois que já
não tinha mais jeito do que realmente você ser um cara truculento, ser um cara forte, entendeu? Então, mais uma vez provando que o Fred estava certo, no sentido de que o sutil sempre vai vencer o denso, entendeu? E é esse o meu mindset. É o mindset do encontrar o ponto, né, a alavanca ali, ou o ponto, a distribuição de peso, ou o lugar, né? Qual que é o ponto onde essa caneta, tipo assim, ela vai ser difícil de ser pega de mim, ela tá presa a mim, ela pode ser utilizada com muito mais facilidade, entendeu? Então, essas são as questões que eu estou aprimorando, porque eu posso aplicar isso para o poker, eu posso aplicar isso para o trader, eu posso aplicar isso no xadrez, eu posso aplicar isso no trabalho, posso aplicar isso no marketing digital e, enfim, eu acho que eu falei bastante, mas eu falei tudo aquilo que eu queria falar e que pode agregar na minha vida e na vida da pessoa que estiver me assistindo aí. Então, um abraço, fica com Deus. E obrigado por ter me assistido até aqui. Eu, tamo junto.